Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Qual foi o Evangelho que Jesus Cristo pregou? Ora, vejamos em Marcos, capítulo 1, versículo 14. Aí lemos: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do reino de Deus. Qual foi o Evangelho que Jesus Cristo pregou? O Evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está a cumprir e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Temos que nos arrepender, temos que mudar, temos que obedecer às leis de Deus e acreditar no Evangelho. Mas se você não sabe o que é o Evangelho, como é que pode acreditar no Evangelho? Porque diz: arrependei-vos e crede. Jesus Cristo claramente pregou o Evangelho do reino de Deus. Não pregou um Evangelho acerca da sua pessoa. Pregou o Evangelho do reino de Deus. Vejam em Lucas, capítulo 8, versículo 1. Lucas, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Qual foi o Evangelho que Jesus Cristo pregou? O Evangelho do reino de Deus. Vejam em Mateus capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, capítulo 17. Mateus 4, capítulo, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sim, o reino que vem dos céus, o reino que pertence a Deus, é o reino de Deus, é o reino dos céus. Vejam no versículo 23 do mesmo capítulo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino. Vê-se que ele pregava o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mas pregava o Evangelho do reino. Em Marcos, capítulo 16, vê-se aí que depois da sua ressurreição, Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, Jesus Cristo instruiu aos seus discípulos, depois de ele ter ressuscitado, a pregar o quê? Vejamos aqui no versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Qual Evangelho? O Evangelho que ele tinha pregado, que ele sempre pregou, o Evangelho do reino de Deus. Como eu disse, ele não veio pregar acerca de si mesmo. Vejam em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 31. João, capítulo 5, versículo 31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Ele veio pregar o Evangelho do reino de Deus. Vejam em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, quando ele enviou os discípulos a serem treinados. Lucas, capítulo 9, versículo
1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demónios para curarem enfermidades e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Vejam quando ele enviou os 70 em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vejamos versículo 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os diante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E depois vejam no versículo 9. E disse a eles: curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. Ele apontou, pregou e deu a mensagem do reino de Deus. Esse foi o tema do ministério de Jesus Cristo. Vejam também em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus Cristo aí avisou claramente. Mateus capítulo 5, versículo 19 a 20. Mateus 5, versículo 19 e 20. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus, no reino de Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino de Deus, no reino dos céus. Irmãos, temos que cumprir e temos que ensinar obediência aos mandamentos e aos ensinos e às instruções de Deus. Esses mandamentos dele. Porque diz assim, também, no versículo 18 diz: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota, nem um til jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Sim, porque ele disse: eu vim, versículo 17, não que eu deixe que vim para destruir a lei aos profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E nós precisamos de cumprir. Vejam também em Mateus capítulo 7, onde Jesus Cristo diz a mesma coisa, mas de outra maneira. Vejamos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todas as pessoas dizem a Jesus Cristo: oh Jesus Cristo, Senhor, Senhor. Nem todos esses entrarão no reino de Deus. No reino dos céus, que vem dos céus, que é o reino de Deus, que pertence a Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, Deus, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Isto é, nós estivemos a pregar em nome de Jesus Cristo, pregamos em nome de Jesus Cristo, falamos acerca de Jesus Cristo, e em teu nome não expulsamos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não está a dizer que não expulsaram demónios. Não está a dizer que não fizeram maravilhas. Não está a dizer que não usaram o nome de Jesus Cristo. E então vê-se aqui, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? No dia final do juízo. Sim, o juízo
Vai ser um período que nós estamos agora em julgamento, mas também há uma fase final que vai haver um juízo final, uma decisão final. E então vão dizer, olha, não fizemos isto na vida, na primeira vida que tivemos. Então Jesus Cristo diz aqui no versículo 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Imagine, uma pessoa é um ministro, é um pastor, está a pregar a Jesus Cristo, está a pregar acerca de Cristo. Sim, profetizamos em teu nome, pregaram em nome de Jesus Cristo. Uma pessoa é um ministro, é um pastor, está a expulsar demónios, está a fazer maravilhas, está a fazer muitas coisas. E então Jesus Cristo lhes diz abertamente, nunca vos conheci. Porquê? Ele diz porquê. Diz aqui, apartai-vos de mim. Quer dizer, se afastem de mim. Diz Jesus Cristo a estas pessoas. Vós que praticais a iniquidade. Vós que quebram os mandamentos de Deus. Ou eu não quebro os mandamentos de Deus, muitas pessoas podem dizer. Se você quebra o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, está a quebrar os mandamentos da lei de Deus. Em Tiago diz, se quebra uns, como tivesse quebrado todos os outros. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assunto sério, irmãos. Assunto sério. O que é que Jesus Cristo pregou? Pregou o reino de Deus. Pregou que precisamos de obedecer ao que Deus diz para obedecermos. Veja aqui em Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Ora, hoje em dia, eu diria isso de outra maneira. Acautelai-vos, porém, dos falsos pastores, ministros de religião, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. No versículo 20 diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E depois diz, como eu me ensinei, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. E depois diz porquê? Porque diz que vocês se afastem porque praticam a iniquidade. Versículo 23. Praticam a iniquidade. Queridos irmãos, a salvação é entrar no reino de Deus. Se você não sabe o que é o reino de Deus, porque é o evangelho do reino de Deus, se você não sabe o que é o reino de Deus, como pode acreditar no evangelho? Porque diz, crede no evangelho. Vocês sabem o que é conhecido como o Pai Nosso? Não sabem? Vejam então em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Diz assim no versículo 9, orai, portanto, vós oreis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não está a dizer para vocês usarem palavras repetidas, repetindo palavras, mas está a dizer para orarmos usando esta abordagem. Primeiro, direcionar a oração ao Pai, que está no céu, dando
honra ao nome dele, a quem ele é, à qualidade dele, à fidelidade dele. E depois, o que devemos de orar é pedir que o reino de Deus venha para a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o reino de Deus, o governo de Deus, venha para a terra. Porque o governo deste mundo está maligno e pervertido e podre. Podre. Os governantes do mundo, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja de Angola, seja da Inglaterra, seja da China, seja da Rússia, seja de onde for, são os reis deste mundo, não estão a seguir o caminho de Deus, da verdade e da justiça e da paz. Não há paz. Venha o teu reino, Pai, para que haja paz na terra e alegria. Essa é o que está, digamos assim, no próprio Pai Nosso, que é a oração modelo, e que o primeiro parte desse modelo é direcionar a Deus, dar glória ao nome dele, pedir que o seu reino venha para a terra e depois pedir pelo pão nosso de cada dia. E depois pedir para nós sermos perdoados. Ora, você pode alargar este tema de uma maneira muito maior quando você ora. Muitas vezes sabemos isto, mas esquecemos-nos. E temos que nos recordar desta abordagem ocasionalmente, porque é o modelo que Jesus Cristo nos deu para orarmos. Estamos a seguir este modelo, mas no ponto neste modelo é que diz: estamos a orar para que venha o reino de Deus à terra e para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. O reino de Deus é o governo de Deus para a terra estar em paz. Irmãos, este mundo não é o mundo de Deus. Pessoas te perguntam, porquê que Deus permite isto no mundo e porquê que Deus permite aquilo no mundo? Porque não é o mundo de Deus. É o mundo do Deus deste século, que é de Satanás. Por isso é que Jesus Cristo tem que retornar para tomar posse do governo mundial e trazer paz à terra. É o que vocês querem, é o que nós queremos, é o que nós pedimos. Venha o teu reino, o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não há justiça neste mundo porque não é o reino de Deus hoje. Mas temos que buscar esse reino inicialmente na nossa mente, na nossa maneira de pensar, nos nossos corações, para sermos exemplares, exemplos, sermos embaixadores de Cristo. Na maneira como vivemos, representantes de Cristo. O que é que Jesus Cristo pregou? Pregou o Evangelho, isto é, a boa nova, da vinda do reino de Deus. Sim, a vinda do reino de Deus é uma boa nova para nós. Ou, noutras palavras, é o Evangelho, é a boa nova. Vejamos parábolas. Jesus Cristo deu muitas parábolas. Vocês sabiam que muitas das parábolas apontavam para o reino de Deus? Vamos ver simplesmente algumas. Primeiro, em Mateus, capítulo 13.
Vejamos em Mateus capítulo 13, versículo 10. Mateus capítulo 13, versículo 10. Aí temos a parábola do semeador. E vê-se aí, então, cercando-se dele os discípulos, disseram, porque lhes falas por parábolas. E Jesus Cristo respondeu dizendo, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus Cristo falou em parábolas para esconder temporariamente o significado profundo do reino de Deus para certas pessoas. Sim, porque diz versículo 12, porque aquele que tem, se dará e que terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis e não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam. E eu os curo. Jesus Cristo falou em palavras para eles não entenderem, para não serem convertidos nessa altura. Está claro, vão ter a primeira oportunidade, noutra ocasião, o que nós chamamos a segunda ressurreição, depois do milénio. Mas não é nesta hora. Porque Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. E se estes estão endurecidos, é porque não entenderam. E Deus, na sua misericórdia, deixou-os endurecidos. Mas vê-se que a parábola aqui, esta parábola do semeador, foi dada em parábolas para eles não entenderem o reino dos céus, como se lê no versículo 11. Depois lê-se no versículo 20, porque foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra. Ouve a boa nova do reino de Deus. E a recebe com alegria, mas não tem raiz e se afasta do caminho. Parábola do semeador, vejam no versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. E fica convertido e vem para a igreja. Mas os cuidados do mundo, as coisas do mundo, as dificuldades, o dinheiro, a busca por mais dinheiro, porque sim, têm dificuldades. A sedução das riquezas sufocam a palavra da boa nova do reino de Deus e por isso o que eles receberam fica infrutífero e se afastam e se esfriam e ficam frios. Em vez de quente, ficam mornos. Perdem o zelo pela palavra de Deus. Por isso vemos aqui que parábolas estão a falar acerca do reino de Deus. Veja no versículo 25, ainda em Mateus 13, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Vê-se outra palavra outra parábola demonstrando o reino de Deus. Vejam também no versículo 25, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou joio no meio de trigo e retirou-se. E vê-se então que a parábola do joio e do trigo
É uma parábola acerca do que está a acontecer hoje. Sim, algumas pessoas estão na igreja, estão a seguir o caminho, digamos assim, são boa semente, são trigo, e há outras pessoas que não são boa semente, são joio. Veja em Lucas, também capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Versículo 18 a 21. Isto é a parábola do grão de mostarda e do fermento. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei. É semelhante ao grão de mostarda. A ver, está a falar do reino de Deus. Porque o grão de mostarda cresce. O reino de Deus começa uma coisa pequena. São poucos os cristãos na igreja de Deus. São poucos, como um grão de mostarda. Mas cresceu a seu tempo e vai ser uma grande árvore. E versículo 20. E a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento, que uma mulher põe um bocadinho de fermento na massa e faz crescer a massa toda. Se espalha. O reino de Deus tem este significado também, que vai crescer. Quando Jesus Cristo vier para a terra e reinar na terra, quando o reino de Deus for estabelecido na terra, vai haver um grande crescimento. Isso é o que vai acontecer no reino de Deus. Veja, em Lucas capítulo 19, temos a parábola das minas. E veja no versículo 11. E ouvindo estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então deu a parábola das minas, para dar a entender a eles um pouco mais acerca do reino de Deus. Veja em Mateus, versículo 26. Capítulo 26. Durante a Páscoa, Jesus Cristo disse em Mateus 26, versículo 29. Disse: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino do meu Pai. Este é o reino de Deus. E vejam também em Atos, capítulo 1, versículo 3. Atos, capítulo 1, versículo 3. Foi depois de Jesus Cristo ter ressuscitado. Em Atos, capítulo 1, versículo 3, ao início dos Atos dos Apóstolos, está aqui a descrever o seguinte: aos quais também, depois de ter padecido, isto é, Jesus Cristo, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus Cristo, depois de ressuscitar, falou com muitas pessoas por 40 dias acerca do quê? Do reino de Deus. Qual foi a mensagem de Jesus Cristo? Foi a mensagem do reino de Deus. Vimos que começou, quando lemos em Marcos 1, versículo 14 e 15, começou pregando o Evangelho de Deus, pregou o Evangelho de Deus durante o seu ministério e depois de ressuscitar,
falou acerca do reino de Deus. Vejam em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. A vossa profissão como verdadeiro cristão, a vossa chamada e eleição a este caminho como cristão. Faça isso firme, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida o quê? A entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No reino de Jesus Cristo, que é o reino de Deus, que é o reino em que Ele vai reinar. Vejam em Atos, capítulo 8, versículo 12. Atos, capítulo 8, versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca de quê? Do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então essas pessoas se batizavam, tanto homens como mulheres. Filipe pregava acerca do reino de Deus e o que Jesus Cristo fez. Paulo também pregou o reino de Deus. Veja em Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 22. Atos, capítulo 14, versículo 22. Vê-se aí que voltaram para Listra, no versículo 21. E Icônio e Antíqua, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino de Deus é a nossa salvação. Sim, o reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus, precisamos de passar por muitas tribulações. Por muitas tribulações. E por isso precisamos de permanecer firmes na fé. Em Atos capítulo 19, versículo 8. Atos capítulo 19, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca de quê? Do reino de Deus. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Veja Atos capítulo 28, Atos capítulo 28, versículo 23. Quando Paulo estava na prisão em Roma, e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pausada, aos quais declarava com bom testemunho o quê? O reino de Deus. E procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até à tarde. Paulo persuadia continuamente acerca de quê? Do reino de Deus. E depois vejam nesse mesmo capítulo, no último versículo deste último capítulo de Atos 28, 31. Pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade
as coisas pertencentes ao Senhor Jesus sem impedimento algum. Paulo pregou ambos o reino de Deus e acerca de Jesus, porque Jesus Cristo abriu o caminho para nós podermos entrar no reino de Deus. O mal entendido é que as pessoas no tempo de Cristo não entendiam que Jesus Cristo tinha que vir primeiro como nosso Cordeiro Pascal, como vemos João Batista a dizer, olha, está aqui o Cordeiro do Senhor, João 1, versículo 29. Não entendiam as pessoas nesse período que haveria um período de milhares de anos, 2000 anos, entre a primeira vinda e a segunda vinda, como rei conquistador, como lemos em Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 16. Rei dos reis e Senhor dos senhores, naquele cavalo branco vindo reinar na terra. Vejam, por exemplo, também em Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ora, vê-se aqui que Paulo não se autodenominou como apóstolo. Foi chamado por Deus através de Jesus Cristo para ser apóstolo. Separado para quê? Para o Evangelho de Deus, para a boa nova de Deus. A boa nova que originou de Deus, que é a boa nova do reino de Deus. E veja no versículo 16. Também de Romanos capítulo 1. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Oh, o Evangelho de Cristo não é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo. Irmãos, é o Evangelho de Deus porque foi enviado por Deus. Mas é o Evangelho de Cristo porque foi dado a nós por Jesus Cristo. Foi o que Jesus Cristo pregou. Por isso é que diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Esse Evangelho foi pregado através de Jesus Cristo. Vejam em Atos, capítulo 10. Atos 10, versículo 36 e 37. Atos 10, versículo 36 a 37. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Pai enviou a palavra, a mensagem, pelo porta-voz, por aquele que é a palavra, que é Jesus Cristo, aos filhos de Israel. Sim, no Antigo Testamento, enviou aos filhos de Israel por Jesus Cristo, antes de ser encarnado. Mas não só isso. À primeira vinda de Cristo, esta palavra também foi anunciada ainda com mais forte, anunciando a paz vindoura por Jesus Cristo. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Uma vez mais, este significado duplo. É como uma cebola, tem uma camada e depois tem outra camada. Muitas vezes as palavras têm um significado duplo, cada vez mais profundo. Vejam em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12. Aonde ou por quem é que Paulo recebeu o Evangelho? Porque ele não estava com Jesus Cristo quando ele esteve na terra. E veja aqui então a resposta a Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho, isto é o Evangelho do Reino de Deus, que foi que Jesus Cristo pregou, que é também
o que Paulo pregou, como lemos em Atos, há pouco, no último capítulo de Atos. Diz assim: mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Eu não aprendi de outras pessoas. Então de onde é que ele aprendeu? Porque não o recebi, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou a Paulo por visões ou por sonhos, mas revelou a Paulo, como vemos em vários pontos que Paulo teve várias visões. E fez isso pela revelação de Jesus Cristo. Ele pregou porque foi ensinado o Evangelho do Reino de Deus pelo próprio Jesus Cristo. Foi revelado a ele por Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O Evangelho da nossa salvação. Qual é o Evangelho da nossa salvação? Temos que entrar no Reino de Deus. O Reino de Deus é o Evangelho da nossa salvação. É a mesma coisa. Vejam também em Efésios capítulo 6, versículo 15. Efésios capítulo 6, versículo 15. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. A boa nova da paz é o que o Reino de Deus vai trazer para a terra. É a mesma boa nova do Reino de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o reino de Jesus Cristo, é o que ele vai reinar. Demonstra a centralidade do papel de Jesus Cristo neste reino. Entendemos então o que é um reino, irmãos? Entendemos o que é o Evangelho do Reino de Deus? Irmãos, um reino tem sempre 4 pontos importantes. Primeiro, o reino tem o rei ou os reis, os governantes. Segundo, o reino tem leis. Tem leis. As leis de Deus. Terceiro, o reino tem o território. Vai reinar na terra. E o reino tem o povo. Vai ser as pessoas que estão a viver na terra, que vai ser reinadas pelos seres espirituais que vão estar no reino de Deus. Em Daniel, capítulo 2, versículo 44, o reino de Deus já estava a ser pregado. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Vemos aí esta imagem de Nebucadnezzar e depois vemos aquele pés com os 10 dedos. E depois lemos aí, em versículo 44 do capítulo 2. Mas nos dias destes 10 reis, o Deus do céu levantará um reino. Deus do céu levantará um reino. Vai ser o reino de Deus, está claro. Que não será jamais destruído. O reino de Deus virá para a terra, não vai ser destruído. Os governos deste mundo sobem e descem, desaparecem e são destruídos. E depois outro governo aparece. Mas quando
o reino de Deus vier para a terra, para reinar na terra, não vai ser destruído. E esse reino não passará a outro povo. Não vai haver continuamente mais eleições, eleições, eleições. Mas esse reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Todos os países da terra vão ser esmiuçados e consumidos quando o reino de Deus vier para a terra. Vai destruir esta porcaria que existe no mundo de hoje. Mas ele mesmo, este reino, subsistirá para sempre. Vai ser eterno. Os governos humanos vão ser substituídos pelo governo de Deus na terra. Não sei se posso pôr isso de uma maneira mais clara. Os governos humanos vão ser substituídos pelo governo de Deus reinando na terra, inicialmente por 1000 anos e depois eternamente nos novos céus e na nova terra. Em Daniel 7, que vemos a continuação destas profecias, em Daniel 7, então lê-se no versículo 27. Daniel 7, no versículo 27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. Quer dizer, o reino, os governos, as nações, os poderes das nações físicas debaixo do céu, nesta terra, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino, isto é o reino de Deus, será um reino eterno, e todos os domínios, todas as nações, todos os povos o servirão e lhe obedecerão. Oh, a obediência, não há? Sim, a obediência. Esses governos do mundão vão ser dados, vão ser entregues aos santos ressuscitados para reinarem na terra sobre o povo, isto é, as pessoas que ainda estão vivas, físicas, na terra. Em Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, versículo 15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Isto é a sétima trombeta. A trombeta que representa a vinda de Cristo. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Os reinos do mundo vieram a ser os reinos de Cristo, e Cristo vai reinar. Esta é a boa nova. Esta é a boa nova que o mundo precisa tanto. Que este mundo de miséria, de sofrimento, tanto necessita. Mas que boa nova. Os reinos deste mundo, os reinos de Satanás deste mundo, passam a ser o reino do nosso Senhor, o reino de Deus e do seu Cristo. E ele, Cristo, vai reinar para todo sempre. E nós vamos ser reis debaixo do Rei dos Reis e senhores debaixo do Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre
a terra. Vamos reinar na terra durante o milénio. Não vamos estar no céu durante o milénio a fazer sei lá o quê. Vamos reinar na terra durante o milénio, governando e ensinando as pessoas físicas, os nossos netos e bisnetos e trisnetos, que ainda vão estar a viver na terra. E nós vamos ser transformados como seres espirituais à segunda vinda de Cristo, para reinar com Cristo. Em Apocalipse 15, em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 50. 1 Coríntios 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Você não vai ser mais carne e sangue. Hoje em dia você é carne e sangue. Tem que ter, faça uma golça aí, ou faça um corte e vai ver que vai sangrar. Você é carne e sangue. Você não é ser espiritual. Ainda não. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a sétima trombeta, que acabamos de ler em Apocalipse 11, versículo 15. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. No versículo 22, ainda de 1 Coríntios 15. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Há uma ordem. Cristo primeiro, as primícias. Depois os que são de Cristo, a sua vinda. A vinda de Cristo. E depois virá o fim e as outras coisas que são mais detalhadas em outras secções. Há uma ordem no plano de salvação, irmãos. E ao fim disto, o último a ser destruído, o último inimigo a ser destruído é a morte, como lemos no versículo 26. Em Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 2, lindo, lindo Salmos, capítulo 2. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudemos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, na ira de Deus, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei, que é Jesus Cristo, sobre o meu santo nome. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu, Jesus Cristo, és meu filho, e eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança. E Jesus Cristo vai receber as nações gentias por herança, e os fins da terra por sua possessão. Tu, Jesus Cristo, os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu, Jesus Cristo, os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, os reis deste mundo, sede prudentes. Tenham cuidado. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor.
Irmãos, o reino de Deus vai vir. Vai ser estabelecido. Em Isaías, capítulo 11, outra profecia linda. Isaías, capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isto é, de Jessé, que veio de David, virá Jesus Cristo. Sim, ele era o Verbo e se esvaziou e foi gerado no ventre da Maria. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de suas entranhas. Jesus Cristo vai reinar na terra, e estas nações vão ser castigadas. Esta porcaria que existe no mundo vai parar. Jesus Cristo vai reinar. Queridos irmãos, vai ser um dia lindo, porque depois diz aí no versículo 11, e acerca naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez uma remanescente do seu povo, que for deixado de todos os países, e estas nações todas, estes israelitas que estão espalhados no mundo, não estou a falar só de judeus, estou a falar de israelitas, que é mais do que os judeus. Okay? Os judeus eram uma das 12 nações de Israel. Há outros que são israelitas, além dos judeus. E vai trazê-los todos entre as nações, como diz no versículo 12, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Juda, congregará dos 4 confins da terra. E afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá. Quantas nações são adversários de Judá, da nação israelita hoje em dia? Esses vão ser afastados. Esses serão desarraigados. Queridos irmãos, você sabe o que é o Evangelho, a boa nova do Reino de Deus? Que é o governo de Deus a vir reinar na terra? Isto é que é a boa nova do Reino de Deus, irmãos. É mais do que simplesmente dizer, olha, eu aceito Jesus Cristo e acredito nele, e por isso estou salvo de graça, e por isso não preciso fazer mais nada, porque já estou de graça, estou na graça. E por isso posso continuar a desobedecer a Deus, porque estou na graça. Tudo o que é preciso é graça, ponto final, só graça. Não, temos que obedecer também. Jesus Cristo não veio para violar a lei. E como lemos em Mateus 5, em Mateus 7, como lemos, diz assim, afastai de mim vocês que praticam a iniquidade. E como Paulo disse, ele recebeu este Evangelho por revelação de Jesus Cristo. Irmãos, vocês estão a entender, a saber, a conhecer o que é o Evangelho do Reino de Deus? Agora que você sabe o que é o Evangelho do Reino, acredite e obedeça.